para amor. Ele não sente nada. Ele é só um vazio. Foi isso que a Carla disse no telefone com aquela voz doce que dá nojo quando a gente lembra depois. O Ricardo chegou mais cedo na casa de campo em Atibaia, terno carupasta, na mão a cabeça cheia de reunião. Só que antes mesmo de abrir o portão direito, ele ouviu uma risada, a risada do filho. E aquilo quase derrubou o homem, porque o Léo de 6 anos tinha laudo atrás de laudo dizendo que era grave, sem conexão, sem fala, sem resposta. Tinha até uma cadeira de rodas vermelha parada no jardim como um aviso permanente de derrota. Mas ali no gramado, o menino estava grudado nas costas da Helena, a moça da limpeza, rindo como se o mundo fosse seguro. A Helena fazia barulho de cavalo, engatinhava na grama, sujava o uniforme. E o Léo abraçava o pescoço dela com força. Quando Ricardo pisou e a grama estalou, a Helena travou de medo. E o pior, o Léo se colocou na frente dela com os bracinhos abertos, como quem diz, não encosta. Foi ali que a ficha caiu. O problema não era doença, era terror. A Helena tremendo sussurrou, ele não tem medo de quê, senhor? Ele tem medo de quem? E quando o carro da Carla entrou na garagem, o sorriso do Léo sumiu na hora. O corpo ficou duro, a luz nos olhos apagou. Ricardo engoliu o choro, olhou para o filho e jurou por dentro. Hoje começa a guerra. E eu vou trazer meu menino de volta. Ricardo não disse nada na hora. O silêncio dele foi mais pesado do que qualquer grito. Ele apenas observou o filho voltar para aquele estado duro, distante, como se alguém tivesse desligado a luz por dentro. E aquilo doeu mais do que qualquer diagnóstico que já tivesse lido. Quando a Carla desceu do carro salto alto, afundando na grama, o teatro começou. Amor, ele teve um dia difícil, disse ela, já ajeitando o sorriso ensaiado. Ricardo fingiu acreditar. Beijou o rosto dela. Mas por dentro algo tinha quebrado para sempre. Naquela noite ele não dormiu. Ficou sentado no escritório lembrando de cada consulta, cada laudo, cada vez que a Carla insistiu em aumentar a dose das gotinhas. Lembrou dos hematomas acidentais, do choro que só parava quando ela saía do quarto. Tudo fazia sentido agora. E a culpa veio como um soco no peito. No dia seguinte, Ricardo tomou a decisão mais difícil da vida. Fingiu uma viagem de trabalho para São Paulo. Abraçou o filho com cuidado, prometendo voltar logo. O Léo não respondeu, mas segurou o dedo dele por um segundo a mais. Foi o suficiente. Ricardo não foi a lugar nenhum. Se escondeu na casa de hóspedes da propriedade e instalou câmeras discretas pela casa. Não queria acreditar, mas precisava ver, e viu. Viu a Carla perder a máscara. Viu os puxões bruscos, os xingamentos sussurrados. Viu ela forçar o remédio goela abaixo do menino. Viu o Léo ser trancado no porão no escuro, enquanto a casa se enchia de música e risadas de gente que não fazia ideia do inferno ali embaixo. Do outro lado da tela, Ricardo chorava em silêncio, as mãos tremendo. Cada imagem era uma facada. Mas ele aguentou. Precisava das provas. Precisava acabar com aquilo de vez. Quando a Carla tentou agredir a Helena, tudo saiu do controle. Ricardo correu. Invadiu a casa no meio da festa. O vidro estourando foi o som da verdade chegando. Ele tirou o filho do porão com os próprios braços. O Léo estava gelado, encolhido, respirando rápido. Quando sentiu o cheiro do pai, chorou. Um choro fino, sofrido, mas vivo. Papai tá aqui. Acabou. Ricardo repetia, sem conseguir parar de tremer. Na sala diante de todos, os vídeos falaram por ele. A mentira desmoronou. A Carla gritou, negou, implorou. Não adiantou. A polícia levou o que restava da personagem perfeita. Dias depois, sem sedativos, o Léo começou a mudar. Primeiro um olhar. Depois um sorriso tímido. Uma palavra torta. Um passo inseguro. E a Helena ficou. Não por obrigação. Ficou porque foi a única que nunca teve medo de amar aquele menino. Ricardo aprendeu tarde. Mas aprendeu às vezes o maior perigo não vem de fora. Vem de quem a gente confia demais. E às vezes, a salvação entra pela porta de serviço usando um uniforme simples e um coração gigante. O silêncio que ficou depois da prisão da Carla não foi de paz imediata. Foi um silêncio pesado, estranho, como o ar depois de uma tempestade muito violenta.
A casa parecia maior, vazia demais. Cada canto carregava lembranças que agora doíam. O Léo passou as primeiras noites acordando assustado. Às vezes gritava, às vezes só chorava baixinho com o corpo encolhido. Ricardo dormia no chão ao lado da cama do filho com um colchão improvisado. Não confiava mais em paredes, portas ou fechaduras. Confiava apenas em estar ali. Papai, não dá gotinha, o menino sussurrou numa madrugada com a voz rouca de medo. Ricardo sentiu o peito rasgar. Segurou o rosto do filho com cuidado. Nunca mais. Eu prometo, nunca mais. A desintoxicação foi dura. Teve febre, tremor, suor frio. Teve dias em que Ricardo achou que tinha chegado tarde demais. Mas a Helena nunca soltava a mão do Léo. Cantava baixinho, contava histórias simples, fazia o menino respirar junto com ela quando o pânico vinha. Olha pra mim. Só pra mim, dizia. E ele olhava. Aos poucos algo começou a mudar. Um olhar mais atento. Um sorriso curto. Um balbucio que parecia tentativa de palavra. O médico confirmou o que Ricardo já sentia no coração. Não havia atrofia irreversível. Havia trauma. Medo. Dor acumulada. A culpa quase engoliu Ricardo inteiro. Ele revivia cada viagem, cada reunião que escolheu priorizar. Cada vez que confiou mais nos relatórios do que nos próprios olhos. Chorou escondido, chorou abraçado. Ao filho, chorou, pedindo perdão para a memória da esposa que havia perdido anos antes. Eu falhei, disse uma noite com a voz quebrada. O Léo, ainda com dificuldade, passou a mão pequena no rosto do pai. Papai, fica. Ficou. Meses depois, a casa era outra, sem sedativos, sem gritos, sem portas trancadas. O jardim voltou a ter risadas. A cadeira de rodas virou doação. O porão foi lacrado. Helena deixou de ser a moça da limpeza. Virou presença. Virou base. Virou família. Ricardo fez questão de oficializar. Ela seria a tutora legal do Léo. Não por gratidão apenas, mas porque foi a única que enxergou o menino quando todos só viam um problema. No dia em que o Léo deu os primeiros passos firmes pelo gramado, caiu e levantou sozinho. Ricardo não conseguiu se segurar. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Eu consigo, papai. Consegue, filho, consegue! A ferida não sumiu de vez. Algumas cicatrizes nunca somem. Mas agora havia algo mais forte do que o passado segurança. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo entendeu que salvar o próprio filho também significou salvar a si mesmo. O processo foi longo. Não teve justiça rápida nem final limpo como em filme. Teve audiência adiada, advogado caro, laudo psicológico, mais laudo, mais perguntas que machucavam. Ricardo sentiu vergonha quando ouviu em voz alta tudo o que tinha permitido sem perceber. Cada palavra era como um espelho cruel. A Carla apareceu no tribunal sem o brilho de antes. Nada de salto caro, nada de sorriso ensaiado. O olhar vazio denunciava que o controle tinha acabado. Quando os vídeos foram exibidos, o silêncio da sala foi absoluto. Não havia como negar. Não havia como explicar. O juiz não desviou o olhar nem por um segundo. Quando a sentença saiu, Ricardo não sentiu alegria. Sentiu alívio. Um cansaço profundo. Como se finalmente pudesse soltar o ar que estava preso no peito havia anos. Mas a verdadeira batalha não era no fórum, era em casa. O Léo ainda tinha dias difíceis. Às vezes se encolhia com barulhos altos. Às vezes travava quando alguém falava mais firme. Mas agora havia colo, havia tempo, havia paciência, e isso muda tudo. A Helena passou a acompanhar as terapias. Aprendeu junto, errou junto. Comemorou cada micro-vitória como se fosse um título mundial. O primeiro papai claro. A primeira noite inteira sem chorar. O primeiro dia de escola. Ricardo nunca esqueceu da manhã em que viu o filho correr no pátio da escola, tropeçar, levantar e rir. Rir alto. Aquela risada que um dia quase o fez desmaiar no jardim. Ele entendeu ali que o dinheiro não tinha salvado ninguém. O que salvou foi presença. Foi alguém que sentou no chão, que se sujou, que olhou nos olhos. A casa também mudou. As portas viviam abertas.
O porão virou depósito e depois foi fechado de vez, como se o passado precisasse ficar trancado onde não pudesse mais ferir. Uma noite depois de colocar o Léo para dormir, Ricardo sentou na varanda com a Helena. O silêncio era confortável, diferente do silêncio de antes. Se você quiser ir embora algum dia, ele começou inseguro. Ela sorriu triste. Eu já fiquei quando era mais fácil fugir. Não vou embora agora. Não foi um romance rápido. Foi cuidado. Foi respeito. Foi confiança construída devagar, como tudo que é real. Meses depois, o Léo segurou a mão dos dois no meio do jardim e disse, do jeito simples dele, minha casa é aqui. Ricardo fechou os olhos por um segundo. A história não apagaria o que aconteceu. Mas agora finalmente ela tinha um futuro. E pela primeira vez, isso bastava. 6 meses podem parecer pouco tempo no calendário. Mas para aquela casa, tinham sido uma vida inteira. O Léo já não acordava gritando. Às vezes ainda tinha pesadelos, é verdade, mas agora sabia exatamente para onde correr quando o medo vinha. Corria descalço pelo corredor, entrava no quarto do pai e se enfiava debaixo do cobertor como quem encontra abrigo de uma tempestade antiga. Papai, sonhei com o escuro. Tá tudo bem. Aqui não tem mais escuro nenhum, Ricardo respondia apertando o filho contra o peito. E não tinha mesmo. A casa mudou de cheiro, de som, de ritmo. Sumiram os produtos fortes, o silêncio tenso, os passos cuidadosos. No lugar vieram pão quente de manhã, música baixa na cozinha e risadas espalhadas pelos cômodos. O jardim voltou a ser jardim, não palco de dor. A cadeira de rodas vermelha foi doada. O porão lacrado. As portas internas quase nunca fechadas. O Léo ganhou peso, cor no rosto e curiosidade no olhar. Começou a falar frases curtas, depois completas. Começou a correr, a cair, a levantar sozinho. Cada pequeno avanço era comemorado como um milagre cotidiano. A Helena também já não era a mesma. Não usava uniforme. Não usava luvas. Estava matriculada na faculdade de psicologia infantil. Chegava em casa contando animada sobre as aulas, os textos difíceis, os sonhos que nunca achou que pudesse ter. Eu só queria ajudar, dizia às vezes ainda incrédula. E ajudou. Mudou tudo, Ricardo respondia com uma certeza tranquila. Entre ele e a Helena não houve pressa. Houve cuidado. Conversas longas depois que o Léo dormia. Silêncios confortáveis. Uma confiança que foi crescendo sem precisar de promessas grandes. Numa tarde de sol, o mesmo sol que um dia revelou a verdade, o Léo corria atrás de uma bola no gramado. Papai, olha! Ricardo virou a tempo de ver o filho chutar forte e comemorar com os braços erguidos. Aquela risada, a mesma que quase o fez desmaiar meses atrás. Agora ela significava vida. Gol! O menino gritou correndo para abraçar os dois. Ricardo ajoelhou ali mesmo na grama abraçando o filho e a mulher que tinha entrado na vida deles pela porta de serviço e ficado pelo coração. Ele entendeu enfim que não tinha perdido tudo. Tinha perdido uma ilusão e ganhado algo muito maior. Não era um final perfeito. Era melhor. Era real. E pela primeira vez aquela família não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo de verdade. O convite para a praia nasceu de um jeito simples, quase sem pensar. Amanhã a gente podia ver o mar, disse o Léo, olhando o céu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A Helena ficou sem reação. Nunca tinha ido além da cidade. Mar, para ela, sempre foi coisa de televisão de novela das 8. Ricardo sorriu daquele jeito calmo que aprendeu depois de tudo. Não era mais o sorriso tenso de quem manda. Era o sorriso de quem decide junto. Na manhã seguinte, eles saíram cedo. Nada de motorista, nada de pressa. O carro cheio de biscoito suco derramando música infantil misturada com rádio antiga. O Léo falava sem parar, fazendo perguntas sobre tudo. Cada palavra ainda parecia um milagre pequeno. Quando o cheiro de sal entrou pela janela, a Helena sentiu os olhos arderem. É isso? Perguntou emocionada. Respondeu Ricardo. Bem-vinda. O Léo correu antes mesmo de tirar o chinelo. Parou quando a água bateu no pé, deu um pulo para trás e caiu na gargalhada. Aquela gargalhada livre, aberta, sem medo.
Ricardo observava de longe com o peito apertado de gratidão. Pensou em quantas versões daquele momento tinham sido roubadas do filho. A Helena se aproximou devagar. Molhou os pés, depois as mãos. Depois chorou sem vergonha nenhuma. Eu achei que não merecia isso, disse baixinho. Ricardo respondeu sem olhar para ela, olhando para o menino brincando. Ninguém merece sofrer o que você sofreu. Mas você merece isso aqui sim. Naquele fim de semana não falaram de passado. Não falaram de tribunal de laudos de culpa. Falaram de castelos de areia de peixe frito, de concha bonita. Dormiram num hotel simples os três no mesmo quarto. O Léo no meio como se fosse o centro do mundo. E talvez fosse mesmo. Na volta algo estava diferente. Não era romance declarado, nem promessa. Era um sentimento novo firme, como se aquela família tivesse se escolhido sem contrato, sem obrigação. Meses depois, quando Helena começou a faculdade e o Léo entrou na escolinha, Ricardo percebeu que o maior aprendizado tinha sido dele. Aprendeu a ouvir, a ficar, a não delegar amor. Numa noite comum, enquanto o Léo dormia, Ricardo entregou a Helena um pequeno colar simples com um avião de papel. Para lembrar de onde tudo começou, disse. Ela entendeu. Não respondeu com palavras. Apenas ficou. E ficou mesmo, porque algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas continuam. Com café frio na mesa, areia, no sapato, medo vencido aos poucos. E a certeza de que depois de tudo, eles finalmente estavam vivendo. O tempo passou sem fazer alarde. Não houve fogos, nem grandes anúncios. A vida simplesmente seguiu e pela primeira vez isso era bom. O Léo começou a chamar a casa de lar com uma naturalidade que emocionava. Dizia sem pensar como quem nunca precisou aprender a ter medo. Corria pelo quintal com o cachorro que tinham adotado, caía, levantava, ria. Às vezes ainda parava, ficava quieto demais. Nessas horas, a Helena sentava no chão com ele. Não perguntava nada, só ficava. E isso bastava. Ricardo observava de longe, muitas vezes com o coração apertado. Ainda carregava culpa. Culpa por ter chegado tarde, por ter confiado demais, por não ter visto antes, mas agora aprendia algo novo. A culpa não podia ser o centro da vida. O cuidado, sim. Numa tarde comum dessas, que não parecem importantes até virarem memória, o Léo voltou da escola com um desenho amassado na mochila. Era um avião torto, 3 pessoas de mãos dadas e um sol enorme no canto da folha. É, a gente explicou sério. Aqui é a Helena. Aqui é você. Aqui sou eu. Ricardo engoliu seco. Guardou o desenho na gaveta do escritório junto com contratos e papéis importantes, porque aquele papel era o mais valioso de todos. A Helena continuava estudando. Chegava cansada, mas com brilho no olho. Às vezes duvidava de si mesma. Será que eu dou conta? Perguntava. Você já deu? Ricardo respondia. Quando ninguém mais deu. Entre eles não houve pedido formal nem promessa ensaiada. Houve respeito. Houve silêncio compartilhado. Houve noites em que o Léo dormia cedo e eles ficavam sentados na varanda falando de coisas simples. Às vezes, só ouvindo o vento. Certa noite o Léo acordou e foi até a sala. Olhou os dois sentados lado a lado e falou meio sonolento. Posso dormir aqui no meio. E dormiu. Ricardo entendeu ali que família não se define por sangue nem por papel assinado. Se define por quem fica quando é difícil. Por quem protege sem pedir nada em troca. Meses depois a casa já não carregava sombras. As janelas ficavam abertas. O riso ecoava. O passado não foi apagado, mas deixou de mandar. E quando alguém perguntava a Ricardo como tudo terminou, ele sempre respondia do mesmo jeito com calma. Não terminou. Continuou. E isso foi o melhor final que a gente poderia ter. A notícia da sentença saiu numa manhã comum dessas em que o café esfria em cima da mesa enquanto a gente resolve coisas simples. 15 anos de prisão. Ricardo leu a mensagem no celular 2 vezes sem sentir alívio imediato. Só depois, quando fechou os olhos, percebeu que o peso nos ombros tinha diminuído um pouco. Ele não contou ao Léo naquele dia. Criança não precisa carregar o nome de monstros que já foram embora. Preferiu buscar o filho na escola mais cedo e levá-lo para tomar sorvete. O menino falava animado sobre a aula de educação física, sobre um gol
que fez sobre como estava aprendendo a escrever o próprio nome, sem ajuda. A Helena observava tudo em silêncio sentada à mesa, segurando o copo com as duas mãos. Às vezes ainda parecia não acreditar naquela vida. Faculdade pela manhã, casa à tarde, risadas à noite. Ainda tinha medo de perder tudo de repente, como quem já viveu demais no improviso. Tá tudo bem, Ricardo? Perguntou baixo. Ela sorriu. Tá, só tô ficando. E ficar depois de tudo era um ato de coragem. O Léo continuava em terapia, mas agora ia sorrindo. Já não tremia quando alguém falava mais alto. Já não se encolhia ao ouvir passos. Ainda tinha lembranças confusas, sonhos estranhos, mas sabia nomear o que sentia. E isso mudou tudo. Quando fico triste, eu falo, dizia orgulhoso. Ricardo aprendia com o filho todos os dias. Numa tarde de sábado, enquanto arrumavam caixas antigas que sobraram da reforma, Ricardo encontrou os guantes amarelos da Helena dobrados dentro de uma sacola. Ficou parado olhando por alguns segundos. Aquilo tinha sido o começo de tudo. Quer jogar fora? Ele perguntou. Helena pensou um pouco. Não. Quero guardar. Para lembrar quem eu era. E o que a gente construiu. Guardaram juntos. Meses depois, a casa estava irreconhecível. Não pelo luxo, mas pelo jeito. Tinha desenho na geladeira, brinquedo espalhado, música tocando sem medo. Aquele lugar que um dia foi cenário de dor agora era território seguro. Numa noite tranquila, o Léo apareceu de pijama segurando um travesseiro. Posso dormir aqui hoje? Ricardo e Helena se olharam e riram. Sempre. O menino se acomodou entre os dois no sofá e antes de dormir falou quase cochichando. Eu gosto quando todo mundo fica. Ricardo sentiu os olhos arderem. Entendeu ali que o verdadeiro final daquela história não era a prisão de alguém. Era aquilo. 3 pessoas escolhendo ficar. Todos os dias. Mesmo sabendo que a vida não vira conto de fadas. Mas vira casa. E isso já é tudo. O pedido veio sem ensaio. Numa daquelas noites em que a casa já estava em silêncio e só a luz da cozinha permanecia acesa. O Ricardo lavava uma xícara quando a Helena apareceu no batente da porta segurando um envelope amassado. Os olhos dela estavam marejados, mas não era medo. Era emoção contida. Chegou hoje, ela disse, estendendo o papel. Passei. Ricardo demorou um segundo para entender. Quando leu Universidade Federal, Psicologia, sentiu o coração acelerar como se fosse uma conquista dele também. Largou a xícara na pia e Abel abraçou forte, sem dizer nada. Às vezes silêncio é a melhor resposta. Você merece isso, ele murmurou. Mais do que imagina. Do corredor veio um barulhinho de passos. O Léo de pijama apareceu esfregando os olhos. O que aconteceu? Helena se abaixou e mostrou o envelope. A tia vai estudar para cuidar melhor das crianças. Ele sorriu orgulhoso, como se fosse o maior segredo do mundo. Então você vai cuidar de mim para sempre. Ela respirou fundo. Se você deixar. Ele deixou. E deixou com o abraço apertado. Com o passar dos meses, a rotina foi se ajustando. Manhãs corridas, café feito às pressas, mochila esquecida na porta. Ricardo passou a sair menos para viajar. Delegou mais, ficou mais. Descobriu que nenhum contrato perdido doía tanto quanto um café da manhã perdido com o filho. O Léo avançava. Não sem tropeços, mas com coragem. Aprendeu a falar sobre sentimentos mesmo quando ainda não sabia explicar direito. Às vezes dizia apenas, hoje meu coração tá cansado. E isso já era enorme. Uma tarde na varanda, enquanto o sol caía devagar, Ricardo chamou a Helena para sentar. Não havia pressa nem clima ensaiado. Só verdade. Eu sei que a gente não planejou nada disso, ele começou. Mas tudo aqui só funciona porque você ficou. Ela baixou o olhar. Eu fiquei porque vocês me deram um lugar. Pela primeira vez na vida. Ricardo respirou fundo. Eu não quero que você fique por gratidão. Quero que fique porque quer. Como família. Como companheira. Ela não respondeu na hora. Pegou a mão dele. Apertou. Vamos com calma. Mas vamos. Naquela noite o Léo desenhou 3 figuras de mãos dadas outra vez. Só que dessa vez, escreveu embaixo com letras tortas. Minha família. Ricardo guardou o desenho como quem guarda um tesouro. Porque depois de tudo o que viveram, ele entendeu o verdadeiro final feliz não é quando a dor acaba. É quando o amor fica.
O futuro não chegou com fogos nem promessas grandiosas. Ele foi se ajeitando devagar como a casa tinha feito, um dia de cada vez. Ricardo percebeu isso numa manhã simples, quando acordou antes do despertador e ficou ouvindo os sons da casa. A chaleira apitando, a Helena cantarolando baixinho na cozinha. O Léo rindo sozinho no quarto, inventando alguma brincadeira antes da escola. Aquilo era paz. Uma paz que ele nunca tinha comprado, nunca tinha planejado. No café da manhã, o Léo anunciou com a boca cheia de pão. Hoje tem apresentação na escola. Posso chamar vocês dois? Claro que pode. Helena respondeu sem nem olhar para o Ricardo. Já era natural. Ricardo sentiu o coração aquecer. Vocês dois. Aquilo dizia tudo. Na escola, o Léo subiu no palco com outras crianças. Não cantou perfeitamente, não seguiu o ritmo o tempo todo. Mas cantou. Em voz alta, sem medo, quando terminou procurou os dois na plateia e sorriu orgulhoso. Ricardo aplaudiu até as mãos doerem. A Helena chorou sem tentar esconder. No caminho de volta, o Léo dormiu no banco de trás. O sol entrava pela janela, deixando tudo dourado. Ricardo dirigia em silêncio. Parou o carro de repente encostando no acostamento. Assustei você? Helena perguntou. Não. Ele respirou fundo. Eu só precisava dizer uma coisa. Ele virou para ela sem dramatizar. Eu não quero apressar nada, nem prender você a uma história que começou machucada. Mas eu sei que não quero imaginar a vida sem você aqui. Helena demorou a responder. Olhou para o Léo dormindo depois para Ricardo. Eu também tenho medo, disse. Mas pela primeira vez, não é medo de ficar. É medo de perder. Ricardo segurou a mão dela. Então fica, a gente aprende junto. Ela sorriu daquele jeito calmo que virou casa. Eu fico. Meses depois, não houve pedido formal nem anúncio. Houve mudança de rotina. Escova de dente dividindo espaço. Planos feitos em voz alta. Viagens curtas. A promessa silenciosa de cuidado. Numa noite, o Léo apareceu na sala com um desenho novo. 3 pessoas, um avião no céu e um coração enorme. Esse avião não cai, ele disse sério. Porque tem 3 segurando. Ricardo engoliu o choro. Abraçou o filho. Depois a Helena. Entendeu enfim que algumas histórias não terminam. Elas criam raízes. E ali naquela casa que um dia foi medo, agora era lar. Não perfeito, mas verdadeiro. Naquela noite depois que o Léo dormiu abraçado ao travesseiro, Ricardo ficou parado na porta do quarto por alguns segundos a mais. Observou o peito do filho subir e descer calmo, seguro. Algo que antes parecia impossível. Ele fechou a porta devagar e foi para a sala onde a Helena estudava cercada de livros e anotações. Ele dormiu rápido hoje, ela disse sorrindo. Porque não teve medo? Ricardo respondeu com a voz baixa. Eles ficaram ali em silêncio. Não aquele silêncio pesado de antes, mas um silêncio bom de quem já passou pela tempestade. Ricardo percebeu que não pensava mais no passado com raiva. Pensava com aprendizado. A dor tinha virado cuidado. A culpa tinha virado presença. Na semana seguinte, Léo levou para a escola um trabalho simples, Quem Cuida de Mim. Colou uma foto dos 3 tirada na praia com o cabelo bagunçado e sorriso torto. Quando a professora perguntou quem eram, ele respondeu sem hesitar. Minha família. Eles ficaram. Ricardo ouviu isso na reunião de pais e precisou respirar fundo. Porque no fim não foi o dinheiro que salvou o filho. Foi quem ficou quando era difícil. Foi quem sentou no chão. Foi quem ouviu. Foi quem amou sem manual. Às vezes o maior milagre não é mudar o passado, mas escolher ficar no presente. Amor de verdade não faz barulho. Não controla, não machuca. Amor cuida, protege e dá espaço para florescer. E família não é quem promete, é quem permanece. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe o que sentiu. E você, o que faria no lugar deles? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e lembram o que realmente importa.